irmãos, hoje eu ia estar ministrando sobre a presença de Deus, texto de Êxodo, mas agora no finalzinho da tarde o Senhor me direcionou de uma outra forma. Eu vou estar falando hoje sobre santidade, amém? Glória a Deus. Primeira carta de Pedro, pode deixar aberto. Sempre, irmãos, que o Espírito Santo me direciona a algum tema dentro da carta de Pedro, eu não me contenho. E é uma carta tão maravilhosa que eu me maravilho tanto quando eu estou meditando nela, que eu acabo querendo falar sobre toda a carta, porque pensa numa carta que eu acho interessante, clara, objetiva, direta, gostosa de compreender, né? É fácil de ler, de entender, parecidas até com outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, né? Por ser bem direcionada e cheia de conselhos práticos para o nosso dia a dia cristão. E deixe só a sua carta aberta. A carta ela se divide na introdução. Nós vamos ver também ele falando sobre a esperança em meio às provações. A esperança em meio às provações. Uma vida dedicada a Deus. Vai falar ainda sobre a conduta do cristão, sofrendo como seguidores de Cristo. E ele vai estar falando também, trazendo conselhos para o povo de Deus e saudações finais. Eu quero fazer menção aí do capítulo 1, o versículo do número 1 ao versículo de número 12. Os irmãos podem estar acompanhando comigo. Vai dizer assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus, que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvemos ao Pai, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar nem serem destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o esteja vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado.
eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês. E procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao predizer sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Versículo 12. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Amém? Amém. Irmãos, na saudação, o apóstolo Paulo, ele se identifica, né? Ele escreve aos cristãos que moram em 5 províncias romanas. Esses cristãos, eles estavam esparramados por toda a região. Essas províncias, elas ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. E na carta não há nenhuma indicação de que Pedro conhecia esses cristãos pessoalmente. O interessante é que Pedro, ele louva a Deus pela nova vida que Deus deu aos cristãos pela ressurreição de Cristo. E ele ainda vai enfatizar aqui que esses cristãos, eles devem se alegrar na esperança viva de que eles vão possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Mesmo em meio a muitos tipos de provações, tais provações fazem parte do plano de Deus para testar a fé que eles têm em Cristo. É sobre isso que o apóstolo Pedro, ele está falando, ele está tratando aqui. E o interessante, meus irmãos, é que muitas das vezes, por não conhecermos as Escrituras Sagradas da forma que ela é, nós achamos que se estamos enfrentando alguma tribulação, alguma provação, é porque ou Deus nos esqueceu, é porque Deus não está conosco, é porque estamos em pecado. Quando na verdade nós vamos ver o apóstolo falando e tratando e mostrando que isso é uma evidência de que de fato eles servem ao Deus vivo, que eles foram alcançados por Cristo Jesus. Aleluia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Acompanhe comigo. No versículo de número 13 ao versículo de número 25, Pedro agora ele vai falar sobre uma vida santa. Sobre o que, irmãos? Uma vida santa. Depois dele falar sobre a nova vida em Cristo Jesus, o apóstolo ele estimula os seus leitores que eles sejam santos em tudo o que eles fizerem. E isso deve ser assim justamente porque Deus é santo. É sobre isso que ele está falando. Vocês devem ser santos porque Deus é santo. E é possível. Sabe por quê? Porque nós cristãos fomos libertados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Aleluia! É possível, meus irmãos. Vamos acompanhar comigo o versículo 13. O versículo 13 ao versículo 13 em diante. Vai dizer assim: portanto, Pedro está continuando a carta. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem alertas e ponham
toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Aleluia. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Ou seja, quando vocês ainda não conheciam a Jesus Cristo. Versículo 15: pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma delas tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem que o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram por seus antepassados, esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro e como a prata. Vocês foram libertos pelos precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmados em Deus. Aleluia. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de um Pai que é mortal, e não sejam de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor, ela dura para sempre. Glória a Deus. Oh, Aleluia, Jesus. e esta é a palavra que o Evangelho trouxe a vocês. Aleluia. Grande é o nome do nosso Senhor. O apóstolo está falando sobre uma vida santa. O apóstolo está falando sobre santidade. E santidade é a pureza perfeita de Deus, que não tem mancha e nem pecado. Santidade também é dedicar-se a Deus, se afastando da impureza do pecado. À medida que conhecemos ao Senhor, que nos aproximamos dEle, que nos alimentamos dEle, que nos enchemos dEle, a santidade em nossas vidas será uma consequência. Todo crente, igreja, é chamado e foi chamado para ser santo. Repete comigo: todo crente é chamado, foi chamado para ser santo. Glória a Deus. Aleluia. Nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e passamos a dedicar a nossa vida ao Senhor. Esse é o processo de santificação. E não tem mistério nenhum nisso, não. Vemos muito jargão por aí, muita brincadeirinha por aí acerca de santidade. Acerca de eu
Jesus era Deus, por isso ele não pecou. Meus irmãos, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara em mostrar que todo crente foi chamado para ser santo. O apóstolo Pedro, ele é claro em enfatizar e em mostrar que a partir do momento que nós fomos alcançados pelo sangue de Cristo, a consequência desse encontro, a consequência dessa libertação tem que ser uma vida de santidade. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Nos arrependemos dos nossos pecados. Aceitamos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, como eu já disse. Passamos a dedicar nossa vida ao Senhor e esse é o processo de santificação, como eu falei. E uma vez que o sangue de Cristo já nos purificou de todo o pecado, o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, Aleluia. em nossas vidas, e é Ele que nos auxilia nesse processo. Glória a Deus. É Ele que nos conduz nesse processo. É Ele que nos ajuda nesse processo. Portanto, nesse processo nós precisamos, como filho do Deus vivo, de forma bem prática, primeiro, ler, meditar, estudar, crer e praticar as Escrituras Sagradas. Nesse processo a qual nós estamos, processo de santificação, porque já fomos alcançados por Cristo, já arrependemos dos nossos pecados, já confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo já passou a morar em nós, estamos no processo de santificação. E nesse processo nós precisamos ler, meditar, estudar, crer e praticar as Escrituras Sagradas. E será que isso tem acontecido? As Escrituras Sagradas, ela vai nos mostrar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Irmãos, quando a gente compreende isso, a gente joga por terra essa fala de que eu ainda não estou pronto para servir a Deus. A gente joga por terra essa questão, esse pensamento e essa ideologia de dizer, quando eu estiver preparado, eu vou servir a Deus. Nunca vai estar. Porque nós não temos mérito em nada. Não é por causa de nós, é por causa dele. Aleluia. Nós só precisamos nos render, nós só precisamos decidir, nós só precisamos escolher, nós só precisamos nos prostrar e deixar Ele trabalhar. Eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso e reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O Espírito Santo passa a morar em mim e me auxiliar no processo. Glória a Deus. O que cabe a mim? Ler, meditar, estudar, crer e praticar a palavra do Senhor. Quem capacita é Ele. Quem auxilia é Ele. Quem ajuda é Ele. Quem completa a obra é Ele. Nunca estaremos prontos por nós mesmos. Quando eu deixar o cigarro, eu sirvo a Deus. Me desculpe, mas isso não vai acontecer. Quando eu deixar não sei o quê, quando eu perdoar não sei quem, o Senhor Jesus diz, venha como está. Venha os cansados e sobrecarregados. O Senhor nos convida a trocar o nosso fardo que é pesado pelo fardo dele que é leve. Aleluia, Senhor. A gente só precisa entender isso, irmãos. A palavra de Deus, à medida que a gente lê, que a gente meditar, estamos no processo de santificação. Estamos lendo a palavra. Eu quero crer que nós estamos lendo a palavra. Estamos meditando na palavra, estamos estudando, estamos buscando, estamos crendo, estamos praticando. A palavra vai nos mostrar
qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela é a verdade ela nos liberta de toda impureza. As escrituras sagradas, ela deve se tornar, irmãos, a nossa única regra de fé e prática. E isso não é somente na nossa palavra, nas nossas palavras, é na nossa vida diária. Ela precisa reger as nossas vidas. Tem crente nos dias de hoje ainda consultando horóscopo, procurando saber o que signo tal fala, o que signo tal deixa de falar. Meus irmãos, isso é uma vergonha. A gente não crê em horóscopo, a gente crê na palavra. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Aleluia, Jesus. Tem gente procurando saber como, e antes de decidir alguma coisa, pessoas que não têm relacionamento com Deus, procurando a opinião de amizades mundanas, de pessoas que não têm compromisso e aliança com Deus, irmãos. Tem gente seguindo exemplos dos ídolos na internet. Eu vou ser como ela é, eu vou ser como ele é, eu quero ser parecido com ele, eu quero fazer como ela faz, eu quero vestir como ele veste. Ei, irmãos, o nosso ídolo é Jesus Cristo. Aleluia. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso exemplo, é Ele quem nós devemos seguir. Glória a Deus. Quando a igreja de Cristo entender isso, nós vamos sair da superfície, nós vamos sair dessa oscilação, nós vamos sair da mornidão, nós vamos sair dessa frieza espiritual, nós vamos ser cheios da presença, nós vamos entender o propósito do Pai para as nossas vidas. Irmãos, como o Espírito Santo de Deus tem me incomodado acerca disso, a gente tem perdido muito tempo. Deus quer revelar o propósito dele para as nossas vidas, mas a gente não procura conhecer a vontade de Deus para nós. E eu estou dizendo isso não é só para os irmãos e irmãs adultos aqui, não, principalmente para os jovens. Para de perder tempo, para de perder tempo, se posicione, se coloque na brecha, se conserte com Deus, se levante, porque Deus quer se revelar a ti. Deus quer te usar. Para de brincar com a presença do Senhor, para de brincar com a palavra de Deus, para, irmãos, para, igreja, de brincar de ser crente. Nós precisamos nos posicionar, precisamos sair dessa superfície, precisamos sair desse estado a qual tem nos aprisionado e nos paralisado. O Senhor quer se revelar e manifestar coisas grandiosas em nosso meio, irmãos. E eu não estou falando aqui para arrancar glória a Deus e aleluia de vocês, não. Eu estou falando com convicção. O Espírito Santo, na verdade, Ele quer se revelar a vidas aqui neste lugar. Ele quer fazer coisas poderosas e preciosas, não somente em nosso meio, mas através de nós. Mas tem gente que está dormindo, tem gente que está perdendo tempo, tem gente que está distraído. Está distraído. Tem gente que está com um véu nos olhos, irmãos, e eu estou falando isso no sentido geral, a igreja brasileira. E o Senhor nos convida a nos despertar. Enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo. Estamos no processo da santificação, mas esse dia vai findar. E não teremos mais tempo para acordar, não. É agora, é hoje. Segundo, temos que ler, temos que meditar, temos que buscar, temos que crer, temos que estudar, temos que colocar em prática a palavra. Ela é a nossa única regra de fé e prática, temos que crer nela. E não no que falam por aí, no que dizem. Segundo, nós precisamos estar em comunhão com a igreja de Cristo. Não tem como ser crente em Jesus Cristo e não estar em comunhão com a igreja do Senhor. Não existe crente isolado, não existe crente à parte, não existe isso. Não existe membro fora do corpo.
precisamos estar em comunhão com a igreja. Terceiro, ter uma vida de oração. E isso vai aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. Então a receita é essa e está muito clara e muito simples. Simples, entre aspas, não é fácil. Porque exige renúncia, exige dedicação, exige constância. Amém? Amém. E é importante, irmãos, nós entendermos que termos uma vida de santidade e renúncia, preste atenção nisso aqui, não é apenas não participar de eventos e de coisas mundanas, como muitos dizem por aí. A gente associa a santidade com não ir para a festa, com não beber, com não roubar, com não adulterar, com não prostituir. A gente associa a santidade somente a esses títulos, a esses pecados. Ter uma vida de santidade, de renúncia, não é somente isso. Mas é ter uma vida pura no nosso dia a dia. Eu vou falar para todo mundo poder entender. É ter uma vida pura no nosso dia a dia. E isso é desafiador. Porque no nosso dia a dia nós somos tentados a xingar. Sim ou não? Sim. No nosso dia a dia nós somos tentados a nos irar. Sim ou não? No nosso dia a dia nós somos tentados a falar mal do outro. Sim ou não? No nosso dia a dia nós somos tentados a julgar. Nós somos tentados a fazer o que não é para fazer, a pensar o que não é para pensar, a assistir o que não é para assistir, a ouvir o que não é para ouvir, a ir onde não é para ir. No nosso dia a dia nós somos tentados a N coisas. E eu digo um pouco mais. Dependendo da sua fraqueza, que talvez a sua não é a minha e a minha não é a sua, vai ser a área que você vai ser mais tentado. E nós precisamos entender que uma vida de santidade não é somente deixarmos de ir em alguns lugares e estar em outros, tal, ou deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer algumas, não é somente isso. É por completo ter uma vida pura no nosso dia a dia, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso sentir. É a gente ter toda a oportunidade para fazer o que é errado, mas a gente escolher fazer o que é certo. É a gente ter toda a oportunidade para xingar, para falar um monte de coisa e a gente procurar não pecar contra Deus. É a gente ter toda a oportunidade De reclamar, de dizer eu estou com a razão. E eu dizer, eu prefiro ter paz com o meu Senhor do que ter razão. Eu prefiro ter paz com Ele do que ter razão. Às vezes a razão nos afasta de Deus, sabia disso? Mas a gente está no mundo, todo mundo quer ter razão. Marlene quer ter razão, Rayana quer ter razão, Samuel quer ter razão, eu quero ter razão, todo mundo quer ter razão. Como é que vai ficar esse negócio? É melhor ter paz, irmãos, do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Buscar a santidade não é se tornar um chato. Presta atenção aqui. Não é se tornar um chato, não é se isolar. A partir de agora eu não me misturo com ninguém. Nem encosto, passa longe de mim, porque eu sou santo, rei. Não é isso. Não é sobre isso, irmãos. Não é se sentir melhor do que o outro. Santidade não é legalismo. Onde o estilo de vida que as pessoas aderem, acreditando que eu cumprindo isso, eu cumprindo aquilo, eu fazendo isso, eu fazendo aquilo, eu vou tornar merecedora da salvação, da aprovação divina. Santidade não é algo imposto, sem reflexão.
vem da motivação errada e equivocada. Não é sobre isso. Santidade é eu entender que uma vez que eu fui liberto por Ele, agora eu decidi honrar a Ele. Ele é santo e eu preciso ser parecido com Ele. Meu Jesus teve todas as oportunidades para pecar, mas escolheu não pecar. Para mostrar para mim, para você, que é possível dizer não ao pecado. E é sobre essa vida aí de sofrimento que Pedro está falando. Está pensando que é fácil olhar para o pecado e dizer não para ele? Está pensando que é fácil em jogar por terra o meu eu, o meu eu, quero ter razão para poder escolher ter paz com Deus? Não é isso. E isso é renúncia. E isso é entender. É entender o propósito pela qual o Senhor nos chamou, nos convocou, nos libertou. E esse propósito dele é desde o início. Desde o início da escolha do seu povo, ele foi específico em mostrar, em exigir a santidade dos seus filhos. Ele diz: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para vocês serem meus. Aleluia. O Senhor vai falar isso lá em Levítico, no capítulo de número 20, no versículo de número 26. Quando Pedro está falando aqui, ele está repetindo o versículo do Antigo Testamento. O Senhor escolhe o seu povo, separa o seu povo lá no Antigo Testamento, e ele faz questão de mostrar isso, que a santidade, que uma vida santa, uma vida pura, era essencial para ter um relacionamento com Ele. Essa era a única maneira deles permanecerem na presença de Deus, que é perfeitamente e completamente santo. E é nesse processo onde se busca ser mais parecidos com Jesus, irmãos. É nesse processo de santificação que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele vai dizer, ou melhor, ele vai continuar dizendo, no capítulo de número 2, no versículo do número 1, acompanhe comigo. Olha o capítulo de número 2, acompanhe, viu? Olha o que ele está dizendo, irmãos. Portanto, ele está continuando a carta. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Parando um pouquinho aqui. Que sacrifícios são estes? Esses sacrifícios incluem a obediência a Cristo por meio da fé. Esses sacrifícios incluem a santidade de vida. Esses sacrifícios incluem reverência e respeito a Deus. Incluem amor sincero pelos irmãos na fé.
que o Senhor está dizendo, irmãos. Olha o que Pedro está falando aqui. Vocês também, como pedras vivas, desde que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios. Que por Deus seja aceito. E esses sacrifícios é obediência, é reverência, é santidade, é amor sincero uns pelos outros. Vamos continuar aí. Versículo 6. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora põe em Sião, como uma pedra principal do alicerce. Quem crê nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras Sagradas vão dizer: essa é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Versículo de número 9. Mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do nosso Senhor. Que carta clara. Que chamado ao despertamento. Que chamado a uma vida pura, a uma vida santa. Crente com não sei quantos anos na igreja e levando as coisas do Senhor de qualquer jeito. Ainda dentro desse contexto, o apóstolo ele vai dar continuidade à sua carta, mostrando, apontando para Jesus Cristo como nosso referencial, como nosso modelo a ser seguido. A carta ela é tão empolgante, irmãos, que a vontade que dá é da gente não parar de ler. E assim ele vai continuar aconselhando os cristãos. Ele faz recomendações também às mulheres. Vamos aí no capítulo, no mesmo capítulo de número 2, no versículo, continuando aí do versículo 11 até o versículo 17, Pedro ele vai continuar falando acerca da conduta do cristão. Os cristãos daquele tempo, eles eram uma pequena minoria numa sociedade pagã. E esse povo, eles podiam ser facilmente acusados de criminosos. Diante disso, meus irmãos, Pedro, ele insiste que a conduta dos cristãos seja boa, para que os seus vizinhos pagãos, ou seja, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, não conheceram a Cristo, reconheçam que eles praticam boas ações e louvem a Deus no dia do juízo final. E aí, o versículo 15, ele vai dizer bem assim, no capítulo 2: pois Deus quer que vocês façam o bem, para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer contra vocês. No restante desse capítulo, ele vai continuar apontando para Jesus, falando acerca do sofrimento de Cristo e do exemplo para os sofredores. Olha
Olha o versículo 21. Eu não vou estar lendo tudo por conta do tempo. Olha o versículo 21 do capítulo 2. Ele vai dizer: pois foi para isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Aleluia, Jesus. Ele não cometeu nenhum pecado. Ele nunca disse uma só mentira. Aleluia. Quando ele foi insultado, ele não respondeu com insultos. Amanda e a Sébia. Quando ele sofreu, ele não ameaçou, mas ele pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Aleluia. Pedro está dizendo: vocês precisam imitar o seu mestre. Você precisa olhar para Jesus, para você ser uma boa mulher, para você ser um bom homem, para você ser um bom esposo, para você ser uma boa esposa, para você ser um bom cristão. Versículo 24, ó. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta, uma vida santa. Jesus fez tudo isso e a gente tem a audácia de não valorizar o que ele fez. Porque quando a gente nega, quando a gente desobedece, quando a gente não reverencia, quando a gente não cumpre, quando a gente não faz, não disponibiliza, não faz a vontade do Senhor, nós estamos negando o sacrifício de Cristo. Nós estamos desonrando o que Ele fez por nós. Ao versículo 25: vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem motivo maior do que esse para me honrar, glorificar e ser fiel a Deus em gratidão? Ei, nós estávamos perdidos. Ei, não tínhamos valor nenhum. Ei, estávamos sujos, imundos pelo pecado, mas o sangue dele nos purificou. Aleluia. Hoje, quando o Senhor, quando Deus Todo-Poderoso olha para mim, para você, Ele não nos vê mais sujos do pecado, Ele nos vê lambuzado pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. O sangue dele nos libertou e nós precisamos honrar isso. Glórias a Deus. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor. Pedro, ele vai continuar aconselhando os cristãos. Ele vai fazer recomendações agora às mulheres. No capítulo de número 3, nós vamos ver Pedro fazendo recomendações às mulheres, que os esposos delas ainda não são crentes, ainda não creem, irmão Samuel. Os esposos que ainda não aceitaram a fé. Olha, irmãs, o que Pedro vai dizer no versículo número 1 e no versículo número 2, é o que Pedro vai dizer para essas irmãs, para as irmãs, ó. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Aleluia. Alguém foi abençoado? Amém. Pelo testemunho, pela mudança de vida. Para os maridos, versículo 7. Pega aí, irmãos. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais frágil e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Aleluia. Oh, aleluia. No versículo de número 8 ao versículo
número 12, eu tenho que correr por causa do tempo. O apóstolo, ele vai dirigir a todos os seus leitores, falando acerca da importância do amor, da humildade e da prática do bem para a vida em comunidade, na igreja, com a igreja. Ele enfatiza, irmãos, o dever de fazer o bem. Ele enfatiza o dever de fazer o bem. Do verso 13, ele volta a lembrar que é melhor sofrer por fazer o bem do que sofrer por fazer o mal. E novamente ele aponta para o exemplo de Cristo. Olha o versículo de número 13 do capítulo 3. Sofrendo aqui como seguidores de Cristo. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o que é certo? Não tenham medo de ninguém, não fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa, assim como vocês forem insultados. Que os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, o homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas ele foi ressuscitado no Espírito. Glória. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Pedro, meus irmãos, ele, no capítulo de número 4, ele vai continuar pegando no pé, como diz nos dias de hoje, acerca do sofrimento de Cristo. E você sabe o que ele está dizendo aqui? É que o sofrimento de Cristo é como um modelo para nós cristãos. O sofrimento dos cristãos mostra que eles não são dominados pelo pecado. A vida deles agora é totalmente diferente da vida que eles tinham quando eles ainda eram pagãos. Ou seja, quando eles ainda não serviam ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, trazendo para nós quando ainda nos éramos escravos do pecado. Versículo de número 2 do capítulo número 4, a gente já está terminando. Estamos falando sobre santidade, irmãos. Olha o versículo de número 2 do capítulo 4. Então, de agora em diante, vivam o resto da vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus. E não se deixem dominar pelas paixões humanas. No passado, vocês gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, nas embriaguez e na nojenta adoração de ídolos. E agora, os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. E por isso os insultam. Aquele povo estava sendo, aqueles cristãos estavam sofrendo perseguição por terem aceitado a fé verdadeira. E nos dias de hoje, muitas vezes não tem sido diferente. É claro que em outras circunstâncias. Versículo 16. Ó, versículo 5. Versículo 5, 16, não 5. Porém, eles vão ter de prestar contas a Deus. Eles quem, irmãos? Aqueles que não servem ao Deus vivo, que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois o Evangelho foi anunciado também aos mortos, a
a quais morreram por causa do julgamento de Deus. O Evangelho foi anunciado a eles a fim de que pudessem viver a vida espiritual como Deus quer que eles vivam. Versículo 7. O fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Versículo 10. Sejam bons administradores dos dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Vamos lá para o versículo 13. Aqui o apóstolo, ele vai estar falando acerca de... Ele volta ao assunto e ele vai falar para que eles não fiquem admirados, né? Com a dura prova, a aflição pela qual eles estavam passando. Mas no versículo 13 ele vai dizer, pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Vocês sabiam que quanto mais a gente for odiado, for perseguido, for afrontado por causa do Evangelho de Cristo, mas isso só é evidência, só prova que nós estamos seguindo o verdadeiro Evangelho. Amém. O apóstolo Pedro, ele está dizendo: vocês precisam se alegrar quando vocês estão sendo insultados, porque vocês estão tomando parte, fazendo parte do sofrimento de Cristo. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, que não seja por ser ladrão, que não seja por ser criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome, cristão, filho do Deus vivo. Aleluia. Oh, aleluia. O capítulo de número 5, o apóstolo termina a sua carta trazendo conselhos para o povo de Deus, para os cristãos, e esses conselhos eles se aplicam a nós. Eu quero finalizar lendo esses conselhos aí, é só do versículo 2 ao 10. Olha o que o apóstolo está dizendo: aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu. Para quem o apóstolo está falando isso, irmãos? No capítulo de número 5, na parte final da carta, ele dá conselho para o povo de Deus, tanto para os líderes das igrejas, como para todos os demais cristãos. Olha o que ele está dizendo: aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois é Ele quem cuida de vocês. Versículo de número 8: estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Porque no mundo inteiro, os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ó, o versículo 10 ele finaliza, ó. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará. Aleluia. E dará firmeza, força, verdadeira segurança. A Ele seja dado o poder para todos. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Esta é a carta do apóstolo Pedro. Eu já havia ministrado aqui, dentro dessa carta. Não foi essa ministração, mas já havia falado, pregado sobre ela aqui. O Espírito Santo de Deus, hoje no final da tarde, ministrou tão forte no meu coração acerca disso aqui, irmãos. Acerca desses conselhos, acerca do nosso posicionamento, acerca da nossa pureza, acerca da nossa transformação de dentro para fora, acerca do nosso testemunho, acerca da santidade que vocês não têm noção. Eu estava anotando, eu estava grifando e a minha carne tremia de temor e tremor. Como o Senhor quer trabalhar em nossas vidas e como Ele tem falado isso aqui. Só depende de mim e de você. Só depende de mim e de você. E é Ele quem convence. É Ele quem completa a obra. É Ele quem nos desperta. Não é pastor, não é líder de igreja, não é pai, não é mãe. É uma decisão nossa. Nós decidimos hoje ser diferente, fazer diferente e viver o propósito do Senhor. Aleluia. Usufruir, tomar posse, experimentar. Só depende de nós. Sejam santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Amém. Eu tenho certeza. Eu quero ter essa certeza que eu e você estamos aqui não é por acaso. Nós estamos aqui porque de fato nós entendemos o que Cristo fez por nós. Nós estamos aqui porque de fato nós queremos morar com Ele lá na glória, lá no céu. Nós estamos aqui porque nós queremos e entendemos que precisamos ser transformados de glória em glória todos os dias. Aleluia. E precisamos e dependemos dele. Porque sem Cristo, o homem, fala o homem, o ser humano, é miserável. É miserável. Mas em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Glória a Deus.